Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. E esse vídeo, olha, você não pode perder. Você precisa assistir esse vídeo. Deixa eu falar com você, você precisa assistir esse vídeo do início ao fim, porque esse vídeo ele está transformador. Ele vai mudar muita coisa aqui e aqui em você, tá? Então, após a vinheta, continue com a gente, porque está incrível esse vídeo, tá? Olha, amados, eu tenho visto muitas pessoas que têm um potencial tremendo para vencer na vida, para melhorar o nível de vida, para prosperar, para conquistar coisas, para serem felizes. Mas, infelizmente, a sua vida, a vida dessas pessoas, ela está travada porque essas pessoas não conseguem acreditar nelas mesmas. E isso é tão ruim quando uma pessoa não consegue acreditar em si mesma, quando ela não consegue enxergar valor nela mesma. E isso acaba sendo potencializado, de certa forma, por algumas crendices da igreja. A igreja, a nossa igreja, né? A igreja do Senhor, deveria ajudar essas pessoas a saírem dessa prisão, a se libertarem, mas ao invés disso, acaba, claro, não é a intenção, mas por equívoco, acaba aprisionando ainda mais essas pessoas. E de que maneira? Ora, muitas das vezes a gente tem uma certa necessidade de apresentar uma falsa humildade. Então, por exemplo, maldito é o homem que confia no homem. As pessoas pegam esse versículo que tem um significado e dão um outro significado a esse versículo para dizer o seguinte: você não pode confiar em você mesmo, você tem que confiar em Deus. Então isso é uma meia-verdade que acaba sendo absorvida de maneira ruim. Quando, na verdade, Deus não está falando, aliás, em nenhum momento Deus fala para a gente deixar de acreditar no nosso potencial. Afinal, quem deu o potencial ao homem foi Deus. Quando Deus faz Adão e fala: vá lá, Adão, domine sobre todas as coisas. Tudo está aí debaixo do teu domínio. Eu dou o domínio para você de todas as coisas. Inclusive, a primeira tarefa de Adão era: olha, você vai dar nome a todas as espécies. Deus fez o homem para governar na terra. Como eu posso falar assim: não, eu não tenho capacidade para nada, não sou ninguém, não posso vencer, não posso chegar lá onde o outro chegou, não, eu não consigo. Surgiu uma oportunidade ali na minha empresa, me ofereceram ali uma posição melhor, mas eu não, tenho medo, não quero, não consigo, isso não é para mim, e vai por aí afora. Quantas oportunidades as pessoas estão perdendo? Não, eu poderia até fazer um concurso público, tentar um cargo público, não, mas isso não é para mim não, quem sou eu, não dá, não posso não, isso não é para mim não, isso é para outro. Quantas pessoas hoje poderiam estar exercendo posições melhores na sociedade e não estão exercendo porque não acreditam que possam, não acreditam que sejam capazes. Eu tenho que olhar para mim como criação de Deus, como homem de Deus, você como mulher de Deus, entender que Deus te capacitou, que há algo dentro de você que precisa ser despertado, que precisa ser trabalhado, há um valor em você que precisa ser trazido para fora. E não é arrogância, não é pecado, porque quando você entende que foi Deus quem te deu, quando você entende que enquanto você caminhar na dependência de Deus, Ele vai sustentar o que Ele te deu, enquanto você caminhar na dependência de Deus, Ele vai sustentar esse valor que Ele mesmo te deu. Quando você entende que isso vem de Deus, então você vai vencer na vida. Foi o que aconteceu quando o menino Davi, aquele jovem pastor de ovelhas, chegou ao arraial onde estava dando o embate entre Israel e os filisteus, e quando ele ouve o guerreiro Golias afrontando o povo de Israel, ele se sente mal, ele se incomoda com aquilo, ele fala: como assim? Como que um filisteu incircunciso vai afrontar o povo do Deus vivo, o exército do Deus vivo? Como assim? Nós não podemos ser afrontados pelo incircunciso filisteu. Ele fica indignado com aquilo. Davi conhecia o seu valor. É isso que você precisa, conhecer o seu valor de tal maneira que nem um gigante assustador é capaz de intimidar você. Davi sabia que Deus era com Israel. Davi sabia que Deus era com o exército de Israel. Por isso que era o exército do Deus vivo. Por isso que Davi não se intimida diante do Golias. Ah, Davi sentiu algum medo, algum receio? Provavelmente sim. Mas ele não se intimidou com aquilo. E ele foi lá e ele deu conta do recado e ele venceu. Porque ele acreditava no valor que havia
em Israel. E ele, como integrante do povo de Israel, então ele tinha a missão, a tarefa e o dever de vencer aquele que afrontava o Deus vivo. Todas as vezes que você é derrotado, todas as vezes que você é afrontado, todas as vezes que você fracassa, quem fracassa contigo é Deus. Só que a questão é que Deus não é fracassado. Então, você fracassa porque você deixou Deus de fora. Você deixou de trazer para fora o poder de Deus que há em você. Pelo medo, pelo receio, pela timidez, pelo complexo de inferioridade, pela baixa autoestima que tem dominado você, quando o que deveria dominar a tua vida é o poder de Deus que te capacita pelo Espírito Santo. Para aqueles que são mais desconfiados disso, eu gostaria de ler o que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui os versículos 12, 13 e 14. Ok? Presta muita atenção nesse texto que você vai ler comigo aí agora, tá? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Você entendeu o que você leu? Nós não temos tempo aqui para falar de todo o contexto, então é importante que você leia antes e depois desse capítulo, tá? Se você tiver tempo, pega lá a Bíblia e leia. Mas Israel estava sofrendo 7 anos nas mãos dos midianitas que os oprimiam. Gideão estava malhando o trigo no lagar onde se espreme as uvas para esconder dos midianitas. Ele estava inovando uma coisa que não se fazia, não era lugar de malhar trigo. Mas bem, não temos tempo para falar sobre isso. A grande questão é que quando Deus fala assim: eu vou livrar Israel da opressão dos midianitas, eu preciso de alguém. Deus olha para Gideão e Deus vê valor em Gideão que o próprio Gideão não enxergava em si mesmo. Deus enxergava potencial em Gideão que Gideão nunca enxergou em si mesmo. Por isso que o anjo fala para ele, vai nesta tua força e livrarás, não é? E tente livrar. O anjo é assertivo com ele. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Ah, não, que absurdo. Gideão ir na própria força dele. Não, quem sou eu? Querido, Deus não erra. Você está contestando o que a Bíblia fala? Você está contestando? Ah, não, o anjo deve ter se equivocado. Anjo não comete equívoco. Anjo é a boca de Deus para nós. Anjo representa e só fala aquilo que Deus determina que seja dito. Por isso que a Bíblia, em vez de falar o anjo, a Bíblia fala: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Porque anjo falando e olhando é a mesma coisa que Deus falando e olhando. Vai nessa tua força. Querido, a força, a capacidade em você que você precisa descobrir. Deus sabe que tem, mas você não sabe. E aí você fica orando, pedindo a Deus para te abençoar, para fazer, para mudar a tua realidade, para mudar as coisas, e nada acontece. Por quê? Porque Deus quer um movimento teu, Deus quer uma atitude tua, Deus quer uma iniciativa tua, Deus quer que você coloque para fora aquilo que Ele mesmo colocou, Ele mesmo dotou você. E enquanto você entender que é Deus fazendo através de você, que aquilo que você consegue realizar é Deus realizando através de você, que a capacidade que você tem não vem de você, mas vem de Deus em você, você vai ser vitorioso. Então, olha o que Gideão fala no versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então, esse é o problema de muitas pessoas. O problema de muitas pessoas é que elas ficam presas nesse sentimento. Não, eu venho de família pobre, eu sou uma pessoa humilde, eu venho de escola pública, eu não tenho capacidade, eu não... Sabe? E vem com essas desculpas. Então o anjo teve que ficar insistindo com Gideão para que Gideão pudesse acreditar no seu potencial. Então o versículo 15, ou melhor, o versículo 16,
Diz assim, ó, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem, porque eu serei contigo. Que era a percepção que Davi tinha. Por isso que quando Davi, mudei aqui o cenário, tá? Tô falando agora de Davi, voltando a Davi. Quando Davi está diante de Golias, Davi fala, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti, eu venho contra você, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E ele vai me dar, e hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, e ele vai nos entregar o arraial dos filisteus, os soldados filisteus ficarão expostos hoje. Então, Davi tinha essa frequência com Deus. Você precisa ter essa frequência com Deus. Não é soberba, não é arrogância diante de Deus, pelo contrário, reconhecer que há em mim um poder que vem de Deus, que Deus me capacita, me fortalece, que Ele adestra as minhas mãos para a batalha, que é Ele quem me faz vencer as minhas guerras. É tudo o que Deus quer. Deus não quer que a gente fique ali choramingando. Eu não sou nada, eu não posso. Senhor, me ajuda porque eu não sou capaz. Senhor, me ajuda porque eu não consigo. Está tão difícil. Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso, querido. Levante-se. Mude a tua realidade. Deus é contigo para te fazer vencer. A tua realidade só vai ser mudada quando você decidir se levantar. Então se levanta aí agora mesmo. Se levante de onde você está e começa a falar, eu vou vencer. E quando aparecerem as dificuldades, você continue falando. É isso mesmo, eu sei que ele tem dificuldade, mas eu vou vencer cada uma delas, um dia após o outro. Você entendeu isso? Um dia após o outro. O Senhor vai te fazendo vencer, tá? É a promessa de Deus para a tua vida. Eu sou contigo. Tá? Deus é contigo e é Ele quem te faz vencer. Bora? Vamos lá vencer? Em nome de Jesus, tá? Era isso que Deus pôs no meu coração para falar para alguém. Não sei, eu não sei quem é. Mas alguém precisava muito ouvir isso nesse dia, tá? Tua vida vai ser mudada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Antes de finalizar, eu gostaria muito de pedir a você, deixa o gostei para esse vídeo, para ajudar esse vídeo, não é vaidade não. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende e ele acaba disponibilizando e sugerindo esse vídeo para muitas pessoas, tá? Então, por favor, deixa o gostei, clica aí no gostei, ó, clica aí embaixo, tá? Nos ajude nessa tarefa, tá? Não é a mim que você está ajudando, você vai estar ajudando a muitas pessoas que precisam ouvir esse vídeo e contribuindo para que o que Deus quer falar alcance as pessoas que precisem, tá? Se você não for inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se. Pronto. Estará inscrito e vai ser muito abençoado por aquilo que publicamos diariamente aqui, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo.